Olá pessoal do canal, Jovem Cristão TV, que agora se tornou o canal Espiritualidade TV. Esse vídeo aqui, eu poderia ler um resumo, porque esse vídeo está sendo feito dia 26, e há 2 dias atrás aconteceu, a invasão. Então eu vou ler uma notícia, que eu vou deixar a fonte aqui, mas assim, muitas notícias chegando ao mesmo tempo. E eu vou ler só a principal, tá bom? Para não ficar o canal sem nenhum assunto, que a gente tem um histórico falando sobre a Europa, então eu vou continuar com esse histórico, que eu vou ler a principal notícia, Que Rússia invade a Ucrânia, OTAN promete tomar medidas e mais. Aconteceu no dia 24 de fevereiro, há 2 dias atrás, A Rússia lança invasão à Ucrânia e novas medidas de defesa à OTAN estão entre os destaques na tarde do dia 24 de fevereiro de 2022. Invasão russa na Ucrânia. A CNN segue acompanhando a situação na Ucrânia após a Rússia ter lançado uma invasão total, que foi nesta quinta-feira, 24, gerando reações de líderes mundiais e da OTAN. Explosões e sirenes foram ouvidas em diversas cidades. Um alerta ataque aéreo foi emitido na capital de Kiev. Medidas da OTAN. A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, disse nesta quinta-feira que ela tomará medidas de dissuasão e defesa após a Rússia ter lançado a invasão à Ucrânia. A aliança militar informou que vai colocar mais de 100 aviões de guerra em alerta máximo e aumentar ainda mais a presença de tropas pela Ucrânia. Convocação de cidades ucranianos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um pronunciamento à nação na qual convocou todos os cidadãos prontos para ajudar e defender o país, para que se apresentem ao exército. Ele também prometeu promover armas a todos que quiserem e pediu doações de sangue aos militares feridos. Brasileiros na Ucrânia. A Embaixada do Brasil em Kiev recomendou que os brasileiros que vivem no país possam deslocar-se por meios próprios para outros países ao oeste da Ucrânia, que a façam tão logo, se possível. Desemprego no Brasil. Bom, essa questão do desemprego afeta ainda mais, com essa guerra, porque envolve todos os setores, Vou ler agora também outro tema. Bom, e outro assunto também que eu não poderia deixar de falar, a respeito agora sobre os assuntos mais recentes. O que a gente sabe aqui no Brasil é que Kiev já foi invadida pelo exército da Rússia, Só que não foi tomada ainda, O pessoal militar da Ucrânia, e da capital de Kiev estão lutando contra o exército da Rússia para fazer que a Rússia não tome totalmente Kiev. Eles estão lutando contra, a Rússia, mas só que o exército da Rússia é muito mais poderoso que o de Kiev e o pessoal que está ajudando. Então, o que a gente sabe que são questões de poucas horas até a Rússia tomar totalmente Kiev, que é a capital da Ucrânia. Outro assunto também é a respeito de Putin, porque tudo que está acontecendo foi porque o presidente Putin, autorizou isso aí. Lembrando que essa questão da OTAN, Rússia, eu não vou citar aqui nesse vídeo porque é uma questão que é muito fácil de você pesquisar na internet. Por que aconteceu tudo isso, Porque a Rússia está indo contra essa expansão, da Ucrânia, da OTAN, que é uma aliança militar criada pelos Estados Unidos por países europeus, países que antes pertenciam à Rússia, que a antiga União Soviética agora pertence à OTAN, E a Ucrânia tem sido um candidato muito forte para ser membro da OTAN e da União Europeia. Tudo isso tem desagradado os russos porque deixa a Ucrânia muito próxima do Ocidente. Eles querem que a Ucrânia esteja mais
próxima dos russos, porque a Ucrânia também já foi capital do povo russo. Lembrando que a Ucrânia tem uma relação muito histórica com a Rússia. Então, na visão dos russos, né, reconquistar a Ucrânia é uma questão de honra, porque Ucrânia faz parte do povo russo. Na cabeça deles não existe dois países, mas sim um povo só, que é o povo eslavo, né? Então, tudo isso que está acontecendo, vamos para agora as medidas internacionais, porque o Putin ele vai ser responsabilizado por todas essas coisas que estão acontecendo, né? Então, a recente outra notícia também é que a Europa e Estados Unidos anunciam que bancos russos estão fora do sistema SWIFT. O que é esse sistema SWIFT? É um sistema que facilita as transações de empresários, de empresas, né, internacionais, e no caso a Rússia também estava incluída nesse sistema SWIFT para que todos os bancários e empresários facilitassem as transações, né? E como os Estados Unidos está anunciando junto com a Europa que ele vai estar fora desse sistema SWIFT, e vai estar prejudicando também o país da Rússia, né? E todos os bancos, empresas, todos que são ali da Rússia. E a Ucrânia, né? Outra notícia também que a Ucrânia quer punir a Rússia por crimes de guerra em tribunal militar após os ataques civis. Então, quando isso tudo acontecer, a Ucrânia, se permanecer, né, ainda firme e forte, quer que a Rússia, né, no caso, o Vladimir Putin seja responsabilizado, né? Porque tudo o que aconteceu foi uma estratégia bem arquitetada, né, de Putin. E a outra situação que nós temos agora, né, é que alguns refugiados estão na Polônia, certo? Estão na Polônia e eles estão sendo ajudados por brasileiros, né? Alguns brasileiros estão lá também, brasileiros que moravam em Kiev ou são descendentes, estão na Polônia para ajudar também e para ajudar essa questão. Então, todo o pessoal ali da Ucrânia está indo para países próximos, e um país muito próximo ali da Ucrânia é a Polônia. Lembrando que a Polônia ela já foi parte da Rússia, né? E ela agora é membro da OTAN. Então, assim, é uma faísca. Assim, se a Ucrânia, se a Rússia, quando a Rússia, porventura, né, tomar totalmente Kiev, né, o que vai acontecer? Ela vai trazer mais o exército próximo da aliança militar ali, da geografia da OTAN. Isso é um perigo, porque como vocês sabem, para a OTAN, qualquer país que é atacado, todos os países do bloco têm que ser contra aquele país. Então, se a Rússia tomar a Ucrânia e derrubar uma casa, porventura, na Polônia de alguém, cair alguma bomba na Polônia, todos os países que são da OTAN, membros da OTAN, vão estar envolvidos e vão contra a Rússia. Ou seja, quando atingir todos têm que ir. É um artigo deles, tá? É um artigo deles. Não me lembro, me falha agora o número do artigo, mas é um artigo principal que, atacando todos os membros têm que se proteger contra aquele país. E outra questão também é que a Rússia já ameaçou a Finlândia, né? Já ameaçou a Finlândia, se a Finlândia fazer parte da OTAN, porque a Finlândia faz fronteira com a Rússia. Então a Rússia ameaçou a Finlândia e a Suécia, Reino da Suécia, né? Porque a Suécia ainda é uma monarquia, governada por uma monarquia. Então a Rússia acaba de também ameaçar a Finlândia e a Suécia, dizendo que se esses dois países que também fazem fronteira com a Rússia fazer parte do Atlântico Norte, né, militar dos Estados Unidos, que envolve ali a Europa, eles vão, né, começar a montar estratégia contra todos os que fazem membro, ou seja, é uma pólvora. Ele quer dizer o seguinte, que se esses países se tornarem membro, né,
ele vai lançar uma guerra contra todos da OTAN. É assim, um cenário para a Terceira Guerra Mundial, né? E vocês que estão acompanhando o cenário já sabem. Então aqui eu estou postando um resumo de tudo o que aconteceu do dia 24 até agora, dia 26, né? Que foram as sanções, invasão de Kiev, né? E é questão de horas para que a Rússia tome Kiev, né? E que a Ucrânia volte a fazer parte da Rússia. Só que aí, né? Tem as sanções. Tem as sanções, lembrando que isso tudo são jogos de interesses da geopolítica, né? Não existe nenhum país aí amiguinho ou amigável, o que tem é interesses. E aí, com isso eu encerro esse vídeo aqui.